Oiê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Lealcast Papo de Aprovado. E hoje a gente tá aqui no quarto episódio recebendo essa maravilhosa universitária mediciner. A gente tá aqui com a Catrine que foi minha aluna lá da mentoria da MLA, do Método Leal. Depois também foi minha aluna no Vetor. Vai contar pra gente a história dela, a jornada dela do ensino médio até a entrada na faculdade, que foi direto do terceiro ano. Não é isso, Catrine? Isso mesmo, Fê. Tô muito feliz de estar aqui com você, tendo essa oportunidade de contar um pouco da minha história, né? E poder, quem sabe, inspirar outras pessoas e para elas descobrirem, né, os erros que elas estão tendo e se inspirarem no seu método também, como eu fiz. Ai, maravilhosa. Catrine tem uma história muito bonita, porque até o primeiro ano do ensino médio, você não tava botando fé que ia passar em medicina, né, Catrine? Com Conta, certeza. conta como é que foi sua experiência, porque você passou pelo processo seletivo seriado. Em algumas capitais brasileiras, em algumas cidades tem processo seriado, outras não. Explica pra gente qual foi o processo que você passou e como é que você tava se sentindo lá no primeiro ano do ensino médio. Beleza. Então, Fê, eu passei em medicina na UFAM, e para a UFAM você pode fazer o processo seriado contínuo, que é o PSC, e aí você faz uma prova a cada ano do ensino médio. E o meu ensino médio, ele foi durante a pandemia, então já foi tudo muito bagunçado. Então, desde o primeiro ano, assim, eu tirei uma nota que não foi, assim, tão agradável. Então, assim, eu já fiquei muito cabisbaixa. Põe números na mesa, conta pra gente. A prova, ela tem 54 questões, e aí eu fiz 28. No primeiro ano, No né? primeiro 28. ano. Exatamente. Aí eu já fazia um cursinho, mas eu não utilizava o método, eu não tinha muita noção de estudos. Então, foi essa nota, eu já desanimei um pouco, tanto é que eu foquei em outros processos de entrar, e eu não consegui nesses outros, por sinal. E aí, acabou que depois eu conheci o método através da internet, através do Vetor também. E aí foi quando eu me interessei em participar, né? E aí, como estava tudo muito bagunçado, eu fiz o método e comecei a praticar. E aí, eu fiz a minha segunda prova do PSC. E eu tava ainda, assim, com um pouco de descrença, um pouco sem fé. E eu fui fazer, assim, sem muita pressão, porque eu já achava que esse processo seletivo já tinha ido pro ralo, de verdade. E aí, quando eu fiz a prova, eu fiz muito tranquila, fui muito consciente do que eu tava fazendo. E eu tirei 40, que já foi um grande passo Uau. do que eu tinha tirado antes. Super salto, né, Catrine? Exatamente. E aí eu fiquei com aquele gásinho. E aí, como eu falei pra você, eu tinha focado em outros processos. E aí, quando eu vi que eu não ia conseguir, eu falei, cara, eu preciso investir nesse aqui. Entendeu? Eu preciso confiar em mim uma última vez. E aí foi quando eu fiz o PSC3. Já tava fazendo cursinho e já tinha feito um ano de método Leal. E aí, quando eu fui pro cursinho, eu já... Lá eles têm, né, essa parceria com você. E aí eu continuei utilizando o método lá. E aí foi quando eu fiz a minha última prova, que eu fiz 48 pontos e 51 na redação. A redação vale 54. Então, assim, foi Caramba. maravilhoso, sabe? Foi um negocinho que eu fiquei estatelada quando eu saí da prova com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Foi uma sensação tipo, caramba, eu acho que eu vou realmente passar, sabe? Que delícia. De 28 questões para 48 questões e um aproveitamento de 51, de 54 na redação. Isso. Um salto incrível. Vamos voltar essa história lá no primeiro ano do ensino médio. Eu queria que você contasse pra gente, Catrine, como é que era a sua rotina de estudos? O que que você tentava fazer? Porque eu sei que você tentava, mas não estava tendo resultado. Como é que era a sua rotina? Então, Fê, eu fazia cursinho, eu assistia às aulas do cursinho, anotava tudo que o professor falava, chegava em casa eu revisava, mas eu ainda não tinha esse costume de fazer muitas questões. Eu tinha a apostila do cursinho, mas não era muito direcionada, então eu nunca tinha parado para pensar nisso, de acessar outras plataformas de questões. Então eu só utilizava a apostila do cursinho. E aí não era suficiente, obviamente, eu não sabia corrigir os meus erros, eu só olhava o gabarito, errei. E aí? Aí eu só, beleza, errei, vi a resposta certa, e aí às vezes a gente vai fazer os simulados, né? E aí a gente vê aquela mesma questão, a gente lembra a resposta, sabe que errou, marca a resposta certa, acerta no simulado e se engana. E foi assim que eu estudei por bastante tempo, sabe? Porque eu não tinha esse direcionamento nem na escola e nem no cursinho. E aí eu não tinha também uma mentoria, eu não tinha nada, basicamente, sabe? Sabe Então que foi isso assim. me deixa... É a parte que me deixa puta da vida. Pensar que o aluno tá lá, tá fazendo o primeiro ano do ensino médio, então tá na escola, Sim. tá num cursinho, né? A gente não vai falar o nome porque não interessa, mas tava num cursinho. Eu aposto que tinha um monte de gente te cobrando. Sim. Tem que estudar, tem que estudar, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Matéria dada, matéria estudada. É um monte de cobrança.
Só que o direcionamento de como estuda, como resolve questão, como corrige questões, quantas questões tem que fazer, ele não existe. Ninguém ensina de verdade. Ele não existe. É bizarro, porque e isso é o mais louco de tudo, é o padrão. Eu vou contar uma história aqui pra você que eu acho que eu nunca contei antes. Quem mais assina a minha mentoria, a MLA que você fez, Sim. não é o aluno da escola top de cada cidade. Sim, eu imagino. E sabe por quê? Porque o aluno da escola top, ele acha, coitado, ele acha que na escola dele já tem tudo. Então, é uma ilusão de acesso, né? Pô, eu tenho... E, de fato, eu tenho acesso aos melhores professores, eu tô na escola mais cara, então eu acho que tudo que tem pra me fazer passar já tá disponível. E aí, a galera que mais chega é uma galera que ou é de escola pública, ou estuda na escola de bairro, então é uma escola particular, mas não é a mais famosa da cidade. Sim. E essa galera passa dando carreira em quem tem acesso às melhores aulas. Porque ninguém aprova só de assistir aula boa. Ninguém aprova só de ter bom professor. Bom professor é fundamental para você codificar. Para aprender tem que codificar, consolidar e recuperar. Sim. E se você tá numa escola que tem os melhores professores te ajudando a codificar a matéria, mas ninguém te ensina como é que consolida e como é que recupera, você fica naquele limbo, né? Sim. De sair bem na prova do colégio, porque eu aposto que você saia bem nas provas do colégio no primeiro ano. Sim. Falar, é um clássico, gente, é um clássico. Só que na hora que vai fazer uma prova de vestibular, uma prova de Enem, um CIS, um PSC, a nota vem baixa. Porque a forma de estudar não foi ensinada. Sim. E aí, não tô dizendo aqui, culpabilizando no sentido de maldade, não, galera. Se as pessoas não estão te ensinando a estudar do jeito certo, é porque elas não sabem. Sim, isso é verdade. Eu lembro muito de pensar nisso, porque no meu primeiro ano eu não tinha esse direcionamento, né? Ninguém realmente me ensinou. Só cobrava. Só cobrava. E eu lembro de ficar com essa sensação pesada, sabe? O tempo inteiro. E isso só melhorou realmente depois que eu comecei a aprender os meus erros, onde eles estavam, como eu podia fazer para melhorar eles. Então, foi assim, sabe? Foi assim que eu fui consolidando isso aos poucos. Não foi rápido, não foi fácil. E também teve a questão das notas, como você falou. Quando a gente chega na época do vestibular, a gente percebe que a gente é um nada. O melhor aluno percebe que ele é um nada. Eu lembro perfeitamente que essa prova do PSC-1 foi o meu estalo. Foi tipo, eu preciso melhorar, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu não vou conseguir, sabe? Então, até hoje... Por exemplo, eu passei agora em maio, né? E aqui agora a gente tá em outubro, eu já tô quase terminando o primeiro período. E eu nem acredito que eu vivi isso em menos de um ano. Que eu estudei, que eu passei, que eu entrei na faculdade, que eu tô quase terminando o primeiro período. Então, assim, a gente tem que acreditar mais na gente, a gente precisa de métodos pra isso, sabe? De conseguir consolidar tudo isso que a gente tem dentro da gente, mas que às vezes a gente não sabe... Sabe... exemplificar, a gente não sabe melhorar, a gente não sabe aperfeiçoar isso. É muito doido, né? Quando eu comecei a falar de método, a ensinar as pessoas a estudar, eu não fazia ideia, Catrine, que eu ia ofender tanta gente, sabe? Que eu ia deixar tanta gente puta da vida, tanto aluno ia se sentir ofendido de pensar que, como assim ela tá me ensinando a estudar se eu já sei? Sim. Hoje mesmo eu tava dando palestra numa escola e antes de começar a palestra eu fui na sala de professores e conversei com os professores. Porque eu sei que na metade da palestra a maioria vai estar de bico pra mim, sabe? Imagina. Porque, você tá falando ali pros alunos o contrário do que eu ensino na sala de aula. Eu não tenho culpa, mano. Vai atrás, se informa, se atualiza. Eu parei de passar pano pra marmanjo, sabe? Sim. Há uns anos atrás, eu tinha uma postura bem dócil, sabe? Assim, quase que pedindo desculpa se eu tô ensinando uma coisa diferente. Agora, eu quero mais é que se foda. Por quê? Porque cada pessoa que se predispõe a ensinar um vestibulando a estudar, um aluno a estudar, ela precisa se atualizar. Do mesmo jeito que um médico precisa se atualizar quando ele vai fazer um atendimento, o professor também precisa. E qualquer pessoa que se coloque na postura de ser mentor. Sim, Porque isso se é eu te verdade. cobro muito, né, o estudo, mas eu não te falo como é que faz, se você faz do seu jeito, né, cheio de boa intenção, mas não tem resultado, você vai duvidar de você mesmo. Sim. Se você não acessa uma orientação com validação científica ali do primeiro pro segundo ano, talvez você desistisse do sonho da medicina. Sim. Né? Começasse a pensar que não é pra você. Talvez você começasse a pensar que precisa ser genial pra passar, como muita gente passa por isso, né? Isso é verdade. Muita gente passa por isso. A pessoa estuda errado. Tipo, fazer exercício errado. Tem como você estudar errado. O resultado não vem. E aí, ao invés da pessoa duvidar ou pensar, caramba, talvez o problema esteja na forma que eu estudo, a pessoa já acha, o problema tá na minha cabeça. Sim. Né? Eu não tenho competência pra isso. Isso é muito frustrante.
Isso é verdade. Isso que você falou é verdade porque ao longo da minha trajetória, quando eu olho assim, foi muito rápido, mas cada segundo ali era Foi eterno. intenso, né? Foi eterno. E eu lembro de ter visto muitas pessoas por todos os lugares onde eu passei que eu sabia que elas sabiam mais do que eu. O professor perguntava de cursinho e elas sabiam responder, elas sabiam fazer uma questão que eu não sabia fazer. Mas elas estavam ali já tinha muito tempo e elas ainda não tinham conseguido o sonho da medicina, sabe? Então, isso que você falou é verdade. Às vezes as pessoas, elas sabem muito, mas não sabem como fazer. Total. E aí você tirou essa nota que foi baixa no primeiro ano, me conheceu lá pelas redes sociais, viu que tinha um jeito diferente e aí você entrou na mentoria. Logo de cara, assim, o que você começou a fazer que teve que ser mudado por completo, assim? Quando você começou a assistir a aula da MLA, você passou pela Operação Matrix. Passei, E aí, tudo. aí eu tô ali, né, mostrando que tem um monte de jeito diferente de estudar. O que você de cara bateu o olho e falou, caramba, eu preciso mudar isso aqui porque eu tava fazendo errado? Eu acho que principalmente os resumos. Eu lembro que eu fazia muito resumo, assim, assistia a aula e eu tava copiando. E, tipo assim, passava e eu não lembrava mais. Então, eu lembro que isso é uma coisa que eu falei, preciso mudar. E também a questão do planner. Eu sou uma pessoa organizada já, sempre fui, mas assim, não era do jeito que eu tinha que ser, sabe? Então, criar o hábito do planner todos os dias, organizar direitinho, colocar a parte da gratidão, do orgulho, foi uma coisa que me ajudou bastante, sabe? Terminar o dia com aquela sensação. Nem todos os dias eram bons, obviamente, mas quando eu terminava tudo, era uma sensação assim de dever cumprido gigantesca e aprender também a ser mais generosa comigo, porque esse processo é muito complicado. Então, todos os dias são uma grande batalha. Então, a gente tem que aprender a ser mais generoso com a gente. Isso é uma das coisas que eu aprendi. Eu falei, não, eu preciso pegar mais leve comigo, porque eu vivia uma jornada intensa de estudos que não estava surtindo efeito do jeito que eu queria. Também teve a questão dos simulados, das correções. Eu acho que foi uma das principais coisas, porque eu não sabia fazer direito. Eu não tinha muita noção, não sabia os meus erros, não sabia como corrigi-los, como ir atrás, como resolver e como deixar isso na minha mente a longo prazo, entendeu? Então foi isso a principal coisa que eu senti diferença, que eu falei, eu preciso mudar. E eu mudei, sabe? Olha que histórico legal, né? Olha o panorama que você trouxe. Primeiro, resumo. Resumo teve uma época, há uns 6, 7 anos atrás, que era a última moda em Paris. Sim. Todo mundo fazia resumo, e aí aquela coisa do lettering e das letras e das muitas e múltiplas canetinhas. E aí o resumo virou, na época, o herói. E depois da moda de estudar por questões, ele virou vilão. Sim. E, cara, não tem herói e vilão nessa parada, né? Tem um Não se equilíbrio, né? estuda. Não se estuda só por resumo, também não se estuda só por questões. Dá pra usar resumo de uma maneira estratégica. Pra quem tá assistindo a gente tá assim, tá, mas o que dá pra fazer com resumo pra fazer? O que a Catrine fez de diferente na hora de fazer resumo? É fazer resumo sem olhar. O resumo, ele pode ser uma forma de montar material para estudo posterior, o que eu acho péssimo. Você vai vender material didático? Se não vai, não tem por que você ficar perdendo tempo fazendo resumo. Ou você pode fazer resumo para ativar fortalecimento e construção de memória. Para isso tem que ter desafio desejável. Para isso tem que correr o risco de errar. Resumo com Ctrl+C, Ctrl+V não é exercício de estudo. É, no máximo, uma aulinha de caligrafia. Então, pega o material para fazer resumo, deixa tudo fechado. Faz o resumo sem olhar, depois você abre caderno, abre o livro, aí você compara. O que eu já sabia, o que eu errei, o que tem que completar. E a estratégia, assim, específica do resumo é trocar a caneta. Então, escrevi tudo de azul, do que eu sabia, e aí troquei, peguei uma caneta rosa, e com a caneta rosa eu escrevi o que eu não lembrava, e eu precisei dar uma olhadinha. Isso por si só já vai dar um salto, assim, gigantesco no processo de resumo. Depois você falou de planner, não foi? Planner. Planner. Porque quando a gente fala planner, não é só o ato de planejar, né? Tanto que a Catrine tá aqui falando, eu era organizada, eu já fazia planejamento, mas não era tão específico. É sobre planejar com especificidade, sabe? É sobre colocar no planner qual matéria, em qual ordem, quantas questões você vai resolver, qual a forma que você vai resolver, se vai ser direto, se vai ser corrigido, se vai ser intercalado. Tudo isso muda muito, porque o nosso cérebro, ele dá uma travada. A gente chama de paradoxo da escolha. Eu tenho muitas opções para estudar, e aí eu não sei por qual começar. Sim. Se você passar o dia inteiro tomando decisão, o que acontece? Você gasta energia com a tomada de decisão, você não estuda. E eu fiz tudo isso com processo de pesquisa. Primeiro pesquisa antropológica, depois quantitativa, depois qualitativa. A pesquisadora que é obsessiva em entender como é que o cérebro do vestibulando aprende e funciona. Você falou de resumo, depois você falou de planner.
Aí você falou de mais uma... Case. Cara, correção aprofundada. Essa é uma coisa que eu fico, assim, de cara de por que não é incentivada nas escolas. Às vezes a gente tem aluno na mentoria, na MLA, que fica assim, ai, Fê, eu tô demorando muito tempo pra fazer correção. Eu lembro que eu ficava assim. Você lembra desse drama? Eu lembro que eu ficava assim também. Olha, eu demoro 2 dias pra corrigir um segundo dia de Enem. Eu não sei se tá errado, eu não sei se tá errado. Eu fico, cara, mas... Se você aprende mais quando erra. E se o erro funciona como um feedback de processo, parar pra corrigir questão por questão, voltar na teoria, é a parte mais importante do processo. Só que aí a escola fala que a parte mais importante é a aula, porque a escola vende aula, não vende método. Aí às vezes o cursinho também fala da aula. Fica todo mundo tão focado no momento de você assistir a aula, que até quando você tenta fazer uma estratégia que funciona... Você sente culpa, né? Sim. Você fica com medo de estar perdendo tempo. Você passou por isso também, né? O que passava pela sua cabeça? Caramba. Eu realmente ficava com isso. Porque eu fazia simulados, por exemplo, já na reta final, eu fazia 1 por semana, dependendo da prova que eu tava fazendo, né? 1 por semana, 2 por semana. E aí eu lembro que eu separava ali 1 dia, 2 pra ficar fazendo a correção. E eu ficava, meu Deus, isso tá demorando muito, sabe? Mas depois eu fui entendendo. Tanto é que eu lembro plenamente de que... tinham questões na última prova que eu fiz, no PSC3, que eu só acertei porque eu tinha tirado um tempo pra lembrar daquele assunto, sabe? São coisinhas soltas que às vezes fica na nossa cabeça assim, eu não sei isso aqui, mas acho que não é importante, aí eu deixo pra lá. Mas eu lembro claramente de certos assuntos que eu fiquei assim, eu fui atrás, pesquisei ali, e chegou na prova e caiu, sabe? E eu sabia fazer. Então, isso não tem preço, sabe? E também foi importante pra mim, você falou sobre a questão do erro, né? Eu era muito preocupada com o erro. Eu tinha muita vergonha de errar. Parecia que alguém ia olhar o meu planner, meu Deus, tu errou tudo isso aqui. E não era só eu, só eu ia ver aquilo, sabe? E eu tinha muita vergonha. Então, até conversei com o meu tutor da época pra eu parar de colocar no meu planner a quantidade de acertos e erros, porque ele achava que eu ficava, assim, muito preocupada com isso. Então, ele pediu pra eu focar na correção, focar no jeito que eu ia fazer as questões, por exemplo, direto, né, ou intercalado. E isso poupa tempo, como você falou. Eu sou péssima tomando decisão, tipo assim, eu demoro muito pra tomar uma decisão, então isso já me deixava melhor, já me poupava tempo e me cansava menos, com certeza. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, fazia aquilo de uma forma mais estratégica. Isso foi melhorando cada vez mais a minha qualidade de vida também. Perfeito. Isso é a importância que tem um trabalho mais próximo, né? Você tá falando aí do tutor. Sim. Na MLA, a gente coloca... cada aluno para ser acompanhado com um tutor de pertinho, mandando mensagem no WhatsApp todo dia, porque essa proximidade faz uma diferença muito grande. Sim. Olhar para número de acerto, número de erro é uma vantagem estratégica, mas quando existe uma experiência assim em relação ao erro muito doída, né? Você traz isso com força, né? Assim, eu tinha vergonha. Imagina, se olhar para o erro te deixa envergonhada, pode te deixar envergonhada num nível que você para de fazer questão. Sim. E isso é relativamente comum. Existem algumas estratégias para pessoa que a pessoa naturalmente usa quando ela se dói muito quando erra. Ou ela vai diminuindo o volume de questões que faz, e aí a pessoa fica lendo texto, fica assistindo videoaula, ela topa qualquer desafio que não seja... Né? Exato. Que não seja de fazer questões, porque quando eu erro eu me sinto burro, ao me sentir burro eu penso que eu não vou passar nunca, e esse pensamento me dá vontade de desistir. Como eu não quero ficar nesse caminho mental, eu paro de fazer questão. Sim. Então não é pirraça, né? Não é uma maldade do aluno, é porque é uma estratégia para parar de pensar coisa ruim. Uma outra estratégia que é bem comum para quem tá, não foi o seu caso, que você passou direto do terceiro, mas que é comum para quem tá assim há 3, 4, 5, 6 anos de cursinho, depois do ensino médio, é a pessoa começar a olhar a resposta. Sim. Sabe? Tá fazendo questão, aí não sabe, tem uma dúvida, aí vai lá e abre o conteúdo, abre o livro, aí termina. Abre o caderno, aí termina. Falta olhar o gabarito, sabe assim? Ah, deu letra D, pera. Aí vai, chega na letra D. Mas assim, não chegou na letra D, né? Sim. Foi um jeito de chegar. Por que um aluno cola dele mesmo? Porque ele não sabe lidar com o erro. Porque a escola também não fez seu trabalho. Porque na escola, quando a gente... erra, é punido, né? Exato, é punido. Rola um momento meio de vexame ali, né? Eu costumo brincar com vocês, né? Quem nunca passou por aquele momento de um colega perguntar se tem, sei lá, balinha, remédio pra dor de cabeça, sorvente, sei lá. Aí você vira do lado pra responder. Quando você volta, o professor viu que você não tava prestando atenção, já te pergunta
O que eu acabei de falar? Sim. Só pra te expor no meio da sala, porque é uma briga e uma luta de egos tremenda. Sim. Não tô falando que dar aula pra adolescente é fácil. Claro. Mas, cara, eu passei a minha vida inteira fazendo isso. Então, assim, eu posso falar com bastante conhecimento de causa. Então, a gente foi aprendendo na escola que errar é um indicativo de burrice, de incompetência, de falta de interesse. Então, é tão forte isso que você, errando sozinha, sem ninguém ver, ficava com vergonha de você mesma. É. Olha o tanto que isso fica preso na cabeça. Isso é verdade. Muito louco. E agora? Você tá concluindo o primeiro semestre, o primeiro período de faculdade. Exatamente. Como é que estão as experiências na faculdade? Caramba, é muito diferente do vestibular, de fato. Eu ouvi muito isso, muita gente, porque algumas amigas minhas passaram antes de mim, né? E elas já tinham me falado, olha, é muito diferente. E eu acreditava, obviamente, mas eu não sabia que ia ser tão diferente, sabe? A minha experiência, a experiência própria, realmente é muito diferente. E aí, uma coisa que eu também levo ainda, que agora você estava falando, é a questão dos resumos, né? De fazer resumo sem olhar, porque na faculdade a gente não tem tempo pra fazer resumo, não dá, entendeu? E aí eu lembro que principalmente a anatomia, que é um negócio assim, mais de decorar ali, eu utilizo muito isso, sabe? Tira a foto ali, depois lembra o que o professor falou e vai colocando. É uma coisa assim, muito de você realmente ter na sua cabeça, porque querendo ou não é uma coisa que eu vou utilizar pra sempre, né? Durante a minha profissão. Então eu ainda levo coisas do método na minha vida da faculdade. Então, eu acho isso muito legal, sabe? É uma coisa que realmente me deixa muito feliz. Mas a experiência realmente, assim, é muito cansativa. É diferente do vestibular. Os assuntos realmente mudam, porque no vestibular, basicamente, você vê os mesmos assuntos várias vezes. Se você não passou, você vai ver de novo. E na faculdade, não. É sempre algo diferente, sabe? Mas, assim, é muito, muito gratificante estar onde eu estou hoje, sabe? Ai, que delícia. A experiência do primeiro período de medicina é um turbilhão de emoções, né? Porque a expectativa de ser aprovada é muito grande. Eu fui monitora de anatomia e de histologia por 1 ano cada uma. Eu adorava a monitoria. E na época eu usava muito do que a gente usa hoje na MLA, que é sobre fortalecer imaginário, né? Sim. Que é bater nessa tecla. Ou a informação, o desenho, a imagem, ela tá na tua cabeça ou você não sabe. Exatamente. Né? Anatomia é isso, histologia é isso. Eu vou conseguir identificar um tecido se eu der conta de fechar os olhos e ver enxergar um tipo de epitélio. Sim. De transição. Se eu não sei enxergar sem ver a lâmina, na hora que eu ver a lâmina, esquece. Eu não vou conseguir fazer isso. E é uma parada muito visual, né? Muito exatamente. visual. Falando de anatomia, de histologia. Então, exercitar isso desde a época do pré-vestibular favorece demais a realidade na faculdade. Assim como estudar todo dia, né? Sim, ainda Estudar mais todo porque dia. na faculdade é outra coisa que é muito diferente, que é um choque de realidade, na verdade, é você sair de um cursinho que os professores te carregam nas aulas, no tira dúvida, em tudo que você precisar para a faculdade, em que os professores, eles não te carregam. Eles não estão nem aí, na maioria das vezes, sabe? Tipo assim, eles estão... É porque é outra lógica, né? A responsabilidade do seu sucesso deixa de ser da instituição, né? Sim. Agora é com você, até porque... E eu entendo, não tô passando pano pra professor desengajado, não. Mas assim, a lógica é, eu tô formando um médico. Sim. Não dá mais pra ele ser carregado, né? Ele precisa fazer por ele mesmo. Talvez precisasse de uma etapazinha de transição. Não rola. Então é tipo terapia de choque mesmo, exatamente, é isso mesmo. A gente tem que estudar realmente por conta própria. Eu tenho uma carga horária assim, bem alta de aulas, mas eu ainda tenho aquele tempo ali entre uma aula e outra, então a gente sempre tem que estar estudando para também não deixar acumular conteúdo, porque isso ainda acontece e muito. E aí tem prova em cima de prova, mas assim, eu tô muito feliz, de verdade, com tudo isso. É uma experiência diferente, totalmente diferente, mas é acolhedor, sabe? É reconchegante você pensar nisso e ver que tudo valeu a pena, sabe? Todo aquele tempo no vestibular, noite mal dormida, aquele nervoso, meu Deus, aquele medo, ansiedade. E as ansiedades mudam, né? Ficam diferentes, mas com certeza eu falo assim, nossa, eu tenho muitos problemas, mas pelo menos eu já passei, sabe? Então, é isso, é basicamente isso. Maravilhosa. E, Catrine, se você fosse dar um conselho, hoje eu queria pedir um conselho diferente. Eu quase sempre peço pra quem já tá assim, na boca do gol, pensando em desistir. Hoje eu queria que você desse um conselho pra quem tá no 9º ano, no 1º ano do ensino médio, e não é o mais nerd da sala, não é o mais estudioso da sala. Então, talvez essa pessoa tenha até vergonha de admitir que quer fazer um curso concorrido, pode ser medicina, pode ser outra coisa, não sei. Que conselho que você daria pra um estudante que tá nesse momento aí da jornada?
Cara, então, eu acho que eu diria pra realmente você acreditar no seu sonho, sabe? Você ter uma rede de apoio é muito importante. Os meus pais foram a minha rede de apoio, os meus amigos, o meu namorado também. Então, você ter essa rede de apoio é muito importante, mas principalmente você tem que acreditar em você, sabe? Você não pode desistir. E aí, principalmente isso que você falou, do aluno não ser o melhor da turma, é que isso literalmente não significa nada no mundo do vestibular. Não determina quem você vai ser, não determina o profissional que você vai ser, sabe? Tudo isso depende de você. E realmente procurar as maneiras certas de estudar, as maneiras certas de ser aprovado. Hoje a gente vive já num mundo um pouco mais fácil com a questão da tecnologia, né? Então a gente pode sempre ter acesso à informação. Procurar ajuda de quem já passou também é muito importante. Eu já falei com algumas pessoas que vieram me pedir ajuda. E é muito legal, sabe, ajudar essas pessoas. A gente se sente realmente bem. E eu imagino como você se sente, né? Já tendo ajudado tanta gente. Mas é isso, é realmente não desistir do nosso sonho. Eu sei que é meio clichê, mas é verdade. A gente não pode desistir. E acreditar na gente, no nosso potencial. E buscar os métodos certos pra gente conseguir essa aprovação tão sonhada. Ah, Catrine, obrigada. Bom demais ter você aqui. E ó, a gente se vê no próximo episódio. Esse aqui foi o quarto, então a gente se vê no quinto episódio com mais histórias assim inspiradoras e mais técnicas pra você aplicar na sua rotina pré-vestibular.